Agora em áudio e vídeo, informação de Daniel Lian. O turbilhão que vive o PSDB já tem um novo interlocutor para tentar apaziguar os ânimos. E trata-se do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. O líder tucano pede união entre Dória e Alckmin contra narrativas falsas. FHC diz achar boa a concorrência entre os dois pelo posto presidencial, embora veja a disputa muito mais na boca dos outros do que nas deles. O cacique PSDBista diz que Alckmin é o primeiro da fila por estar há mais tempo na política, mas isto não significa que tenha lugar garantido na disputa. Os três participaram de um evento com empresários na capital paulista, promovido pelo LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. O governador de São Paulo quebrou o gelo ao dizer que está passando mais tempo com Dória do que a própria mulher do prefeito, Bia. E dizer da alegria de primeiro estar com o João Dória 3 dias em seguida. Estou disputando com a Bia. Tivemos no desfile de 7 de setembro, depois na entrega de 112 apartamentos lá em Paraisópolis e agora aqui neste encontro com o presidente Fernando Henrique Cardoso. João Dória elogiou Fernando Henrique e Alckmin e adotou um discurso em tom nacional, falando que o Brasil precisa de esperança. O que o Brasil mais precisa neste momento é esperança. Esperança para poder retomar o crescimento, esperança para conduzir as reformas, esperança para ter paz, equilíbrio para conduzir essa transição até as eleições de 2018. Os tucanos, pelo menos na vitrine, pregam união. O tema eleições presidenciais gera desconforto para muitos internamente. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, diz que pesquisa é importante, mas não é o único indicador. Segundo o líder tucano, é preciso que os candidatos tenham sim uma base qualitativa, não são apenas números. Fernando Henrique destaca que as prévias são saudáveis. A pesquisa é um indicador, é o único? Não. Você tem que ver se essa pessoa, qual é a ideia dessa pessoa, o que ela representa, quais são as bases sociais que ela afeta, quais são os apoios efetivos que essa pessoa tem, né? Então, se houver proximidade entre uns e outros, é normal que se faça dentro do partido uma prévia. Como é que foi eleito o prefeito de São Paulo? Houve uma prévia. Não foi assim? Então, aconteceu alguma coisa dramática por isso? 2 turnos. Então, ele tem que ser, não vejo nenhum inconveniente nisso. Suponhamos que seja indiscutível que é um e não outro e nem outro. Então é aquele um. Pode fazer prévia que ele vai ganhar de qualquer maneira. Não precisa fazer. Precisa ver. Aí a cúpula vai se reunir. A cúpula não vai se reunir nada. A população já se reuniu antes e disse, vai por esse lado. Vamos supor que eu defini uma intenção de voto no PSDB para uma direção que eu não goste. Porque eu posso ter outra preferência de direção. Por que eu vou me conformar com a pesquisa? Você tem que a política é feita não é para você se conformar com o outro, é para mudar a opinião do outro. Liderar não é você estar de acordo com a maioria, é você criar uma maioria. Intenção de voto hoje diz pouca coisa, mas é uma avaliação que não é só numérica, é uma avaliação qualitativa também. Comentando a reviravolta no caso da colaboração dos executivos da JBS, Fernando Henrique, que defende o Instituto da Delação Premiada, diz que o fato de Joesley Batista ser uma pessoa fanfarrona não é suficiente para anular se os indícios levarem a alguma coisa mais concreta que a palavra dele. FHC falou ainda sobre Antônio Palocci, que, segundo ele, era um homem da intimidade do governo e isto terá peso na compreensão, já que depôs de forma racional, fria e equilibrada. Para o ex-presidente, a justiça terá que peneirar tudo isto até tomar uma decisão. Ainda falando sobre os tucanos, professor Vila, o governador Geraldo Alckmin tem 2 alvos na costura para tentar ser o candidato do PSDB à presidência: o setor agropecuário e o estado de Minas Gerais. Hoje ele vai almoçar com representantes da Frente Parlamentar de Agropecuária, que o setor, aliás, vai entregar ao governador uma pauta de reivindicações. Ele confia, inclusive,
boa parte da articulação com o setor a Frederico Dávila, do Partido Progressista, que foi conselheiro dele, Geraldo Alckmin, nessa área. O PP, aliás, está em busca de uma refundação, como eles costumam chamar. E na quinta-feira, Geraldo Alckmin vai fazer a primeira de 2 visitas a Minas Gerais. Almoça na Associação Comercial do Estado e depois se encontra com políticos, provavelmente acompanhado pelo senador Antônio Anastasia, aliado de Aécio Neves. Não acompanhado de Aécio Neves, que ninguém quer acompanhar. Se ele não aparecer de surpresa. Porque, ninguém quer acompanhar de Aécio Neves, porque certamente ele será perguntado sobre os 2 milhões de reais, sobre a tentativa de assassinato do primo, o Fred, né? Ele disse, aí podemos apagar o Fred, não me esqueço, tá? É curioso, as palavras tanto de Alckmin como de João Dória são absolutamente protocolares. Eu, assim, em termos políticos, não acredito em nada do que foi dito. Isso faz parte da boa educação, etc. tal. E o Fernando Henrique tenta soldar o partido tal, que também vai lembrar, Fernando Henrique hoje, em termos de presença no cenário eleitoral, é nulo, né? Nulo, não tem importância nenhuma, já passou o tempo, ele já é um caso da história brasileira tal. A questão que se coloca, o partido tem na verdade, esses 2 candidatos, um ou outro. Quem vai ser candidato? Marconi Perillo por Goiás? É descartado, é governador de Goiás. Alguém de Minas Gerais? Também não, né? Não tem outras lideranças. O PCB também não renovou. Os partidos políticos brasileiros não renovaram as lideranças, não só o PSDB. O Lula destruiu ao longo da história todas as lideranças do PT. Se não for o Lula, quem vai ser? O Jaiminho. Vocês imaginam o Jaiminho Haddad com aquela pegada, com aquele entusiasmo que ele tem pela vida, pelo trabalho especialmente? Vai entusiasmar alguém? Também não. Então, o cenário para 2018 não é dos mais favoráveis em termos de grandes candidaturas e debates políticos e tal. O cenário é muito ruim. Além disso, nós temos um enorme ponto de interrogação. Na verdade, no plural, vários pontos que passam pela o que vai acontecer com a delação do Lúcio Funaro, o que vai acontecer com a delação do Antônio Palocci, né? Ou até de outras lideranças presas do PT, que essa variável tem de ser colocada. O que vai acontecer com tudo que envolve a JBS, também nós sabemos. E o GEDEL, que está caladinho. A pergunta é, e o GEDEL? Os 51 milhões de reais, né? Em suma, nesse cenário ainda bastante nebuloso. O PSDB acha que perdeu 4 eleições consecutivas presidenciais, não custa relembrar, 2002, 2006, 2010, 2014, e quer agora construir um arco de alianças dentro do partido e fora do partido, especialmente, para que tenha força em 2018 na próxima eleição presidencial tal. Que tudo indica, pelo que nós estamos vendo, que as regras eleitorais, apesar de todo aquele barulho, vão ser mudadas, uma coisinha aqui, outra coisinha colar. Em outras palavras, as regras serão quase que no total a mesma tal. As regras não vão ter profunda alteração em relação a 2014. Então eu não acredito nesse quadro. Eu tenho a impressão, professor, que o silêncio da sociedade é em respeito a esse vazio. Não se sabe o que vai acontecer. Será que nós vamos reeleger toda essa gente de novo? Ou haverá uma nova estrutura para o país a partir do ano que vem com as eleições? Eu tenho a impressão que os políticos devem começar a pensar nisso, porque se não houver uma perspectiva, o povo vai se levantar. E aí vai ficar ruim. É a impressão que eu tenho. Porque não dá, porque a gente fica... Todo dia tem uma nova corrupção, são milhões, outra vez milhões. Quer dizer, esse povo é que será reeleito para dirigir a República, a sociedade não vai aceitar. Não vai aceitar. Eu acho que essa é a grande questão. Nós estamos mais ou menos em 1958 na França. Desgaste da Quarta República, tinha a Guerra da Argélia, não temos Guerra da Argélia aqui, mas temos guerras civis não espalhadas por todo o Brasil. Nós estamos chegando a um ponto, a uma encruzilhada, que não dá para permanecer como estamos. A grande questão é como sair dessa encruzilhada, como encontrar o bom caminho. É a pergunta, né?